Olá, queridos irmãos, amigos. É tarde aqui em Salvador, Bahia. Estamos gravando a mensagem para tentar transmitir logo mais no horário do culto à noite, às 19h30. Espero que você possa ser abençoado com a palavra de Deus, que a mesma possa te alcançar e também a todos os seus familiares. Quero pregar nesse instante: decisões difíceis são necessárias em momentos ou tempos difíceis. Quero ler um texto da palavra de Deus, se encontra no livro de Ruth, capítulo 4, no versículo de número 15. Diz assim: Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ele te será melhor do que 7 filhos. É o final do livro de Ruth. Eu gostaria de mencionar o contexto e tirar algumas lições nesse momento de confinamento em que parte do mundo se encontra. Alguns outros personagens neste livro. Nós encontramos aqui Elimeleque, que era o esposo de Noemi. Encontramos seus 2 filhos, Malom e Quilion. E mais adiante vamos encontrar Orfa e Ruth. O que estava acontecendo? Houve um tempo de fome, como diz no versículo de número 1. Nesse momento de crise, Elimeleque resolveu, para salvar sua família, levar para uma outra cidade. E assim o fez. Tirou sua família da sua terra e levou para a cidade de Moabe. Chegando ali, os anos passaram, Elimeleque morreu. Os seus 2 filhos, Malom e Quilom, casaram com moças moabitas. A nação de Moabe era uma nação amaldiçoada por Deus. Estava ao leste do Mar Morto, perto de Sodoma e Gomorra. Depois da morte de Elimeleque, Noemi teve que cuidar dos seus filhos, das suas noras, sozinha, longe de casa, longe dos seus parentes, longe da sua nação. Mas cabia agora a responsabilidade a Noemi. E assim ela o fez. Mesmo num tempo difícil, ela conseguiu conduzir sua família nos princípios divinos. Depois da morte também dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, Noemi toma a decisão de retornar para a sua terra. Por muitos motivos. Um deles, ela estava distante da adoração do Deus de Israel. Não por aquele momento que ela passou fora, ela tenha deixado de testemunhar do seu Deus. Porque nós encontramos no texto que Ruth aprendeu a adorar o Deus vivo, mesmo sendo moabita. Ela aprendeu a adorar o Deus vivo através dos ensinamentos de Noemi. Então, Noemi conseguiu transmitir a sua crença, conseguiu transmitir o poder do Deus eterno para uma pessoa que não era judia. É o que nós devemos fazer neste momento. Mesmo em confinamento, mesmo nas decisões difíceis que precisamos tomar nesses tempos difíceis, nossas decisões precisam ser aquelas que agradam ao Senhor. Aquelas que farão a diferença quando toda essa crise passar. Aquelas que vão mostrar o poder do nosso Deus. Noemi tomou a decisão certa. Noemi conseguiu transmitir o poder de Deus a 2 moabitas. Uma creu, a outra não. Depois da morte dos seus filhos, Noemi resolve voltar para a sua terra. E as 2 noras agora acompanham Noemi. Só que Noemi insiste para que elas ficassem. No versículo de número 9 do capítulo 1 diz assim: O Senhor vos dê que achei descanso cada um na casa de seu marido. E beijando-as, ela levantou a sua voz e choraram. Noemi insistia para que Ruth e Orfa ficassem na terra natal delas. Mas elas resolveram seguir Noemi. E assim
continuaram aqueles dias com a insistência de Noemi. Até que, num instante, Orfa toma a decisão no versículo de número 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, e, porém, Ruth se apegou a ela. Depois de tanta insistência de Noemi, Orfa resolve voltar para a sua terra. Ruth não. Ruth precisava tomar uma decisão agora difícil na sua vida. Noemi tinha abandonado a sua terra natal junto com o seu marido e seus filhos e foram para a terra de Moabe, num momento de crise em Judá. Agora, Noemi está retornando no momento de crise. O seu marido morreu, seus 2 filhos morreram, 3 viúvas. E nesse retorno, Orfa, na insistência de Noemi, resolve ficar. Mas Ruth não. Ruth diz: eu vou junto contigo. E é interessante as palavras de Ruth. Ela diz assim, verso 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth, ela faz afirmações aqui de uma crença difícil. Ela não seria aceita pelo povo de Noemi, que era o povo judeu. Ela era moabita, ela era estrangeira. Mas ela disse: o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Que decisão difícil. Decisões difíceis em tempos difíceis. Decisões que podem influenciar o futuro. Decisões que vão influenciar o futuro. Você precisa tomar decisões esses dias. E algumas serão difíceis. Corremos o risco de ser contaminados por esse vírus. São decisões difíceis. Paulo, no tempo que ele ficou preso, ele mencionou que a palavra de Deus nunca ficou presa. A palavra do Senhor não pode ficar presa. A palavra do Senhor não pode ficar confinada. Com toda a cautela, com as prevenções cabíveis. Precisamos expandir a palavra de Deus em oração. Precisamos expandir a palavra de Deus em família, em união familiar. Essas passagens nos apresentam o conteúdo família. Elimeleque, a questão da submissão de Noemi. Saiu da sua cidade, foi para uma cidade diferente, em obediência ao cabeça, era o marido. Quando eles morreram, a decisão que ela tinha que tomar agora, ela acabou se tornando o líder da família, viúva. O que nós temos feito esses dias com a família? Nesse momento de confinamento. Deus tem que ser prioridade, mas nossa família. Ontem assisti uma reportagem triste. No momento eu tentei entender, mas depois do confinamento na China, agora que eles estão liberados para voltar às suas atividades, diz que o número de divórcios está sendo alarmante, assustador. O que eu entendi vendo aquela reportagem, quando as famílias ficaram confinadas esses dias, marido, esposa, os filhos, todo mundo unido, um não suportou mais o outro. Deve ser ao contrário. Devemos transmitir um motivo de alegria aos nossos parentes, aos nossos entes queridos, a todo mundo, a todos que têm alcance em ver que a nossa família está unida servindo ao Senhor, mesmo no momento de confinamento. Precisamos tentar ajudar as demais famílias através das redes sociais, que é o que nos permite nesse momento o contato. Precisamos levar a mensagem de consolo e conforto do Senhor, mesmo em tempos difíceis. As decisões de Elimeleque
As decisões de Noemi, as decisões de Ruth eram difíceis, em tempos difíceis. Vamos tomar as decisões certas para influenciar alguém no futuro com as nossas decisões agora do presente. Noemi volta para a sua cidade. Quando ela chega na cidade, prepararam um banquete. Era de uma família importante, Elimeleque. E ao preparar aquela recepção, Noemi pronuncia palavras. Preste bem atenção. Verso 20 e 21. Porém, ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Noemi não conseguia enxergar, naquele instante, a bênção de Deus naquela situação. Eles estavam festejando o retorno de Noemi, e ela diz: me chame Mara, algo amargo. Ela diz: eu saí daqui com meu esposo, com meus filhos, e agora eu voltei sem nada, sem ninguém. Ela não percebeu que Deus deu Ruth. Ela ainda não entendia os propósitos de Deus na vida de Ruth. Ela não conseguia enxergar a bênção que Deus tinha reservado para ela. E eu quero te desafiar a você enxergar a bênção que Deus tem reservado para você, mesmo nesses tempos difíceis. Ela volta triste e diz para o povo: por que vocês estão fazendo isso? Ela chegou a mencionar aqui o nome de Deus. O Todo-Poderoso me tem feito mal. Como se ela estivesse perguntando: Deus, por quê? O Senhor me permitiu ir, ficar lá confinada naquele local, lá em Moabe, distante do meu povo, distante da adoração, com os meus irmãos, com minha família. E o Senhor me tirou a família e agora me permite retornar, e eles querem me tratar com alegria, sendo Deus que eu perdi tudo, cheia saí, estou voltando vazia. Ela não conseguia enxergar a bênção de Deus naquele momento. Mas ela estava tomando as decisões certas em retornar. Ela estava voltando com Ruth. Ruth, a Moabita. Ela vai entrar na história da genealogia do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ela vai fazer parte daqueles que têm um nome escrito na genealogia, na história do Redentor, nosso Salvador. Uma Moabita que voltou com Noemi, que diz: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. O capítulo 2 sai um pouquinho da história de Noemi e entra um pouquinho na história de Ruth. Noemi agora fica na sua casa e Ruth vai trabalhar. E ela encontra ali um local e vai encontrar um homem cujo nome era Boaz. E ali Ruth vai trabalhar e se dedica. Ela diz: Noemi, fique tranquila que agora é o momento que eu vou cuidar de você. É o momento, queridos irmãos e ouvintes, que nós devemos cuidar dos nossos entes queridos, os idosos. Eles precisam muito. A estatística de morte no mundo pelo coronavírus para as pessoas de idade mais avançada é assustadora. Para os jovens, não. Mas para os idosos é assustador. E nós devemos cuidar. Eles precisam de um isolamento total. Deixa eu contar algo para você que ocorreu na minha vida. Trabalhava em uma empresa no estado de São Paulo. Alguns colegas na área de manutenção. Entre eles tinha um chamado Francisco. Era um amigo e irmão. Era aquele que caminhávamos juntos. Ele estava na área da mecânica e eu na área da elétrica e eletrônica. Mas o setor era um setor unido, era um setor de muitos amigos, tinham muitos, cada um na sua função. E aquele amigo, naquela época, não conhecia a verdade, não conhecia Jesus. Todos os dias nós saímos para beber bebidas alcoólicas antes do almoço. Todos os dias bebíamos juntos. E tínhamos uma amizade, à tarde também. Mudávamos os horários, trabalhávamos em turno às vezes, nos separávamos por esse motivo. Mas quando estávamos no mesmo turno, sempre juntos. Ele foi acometido de uma enfermidade.
e nós fomos até o hospital, mas depois do internamento, na segunda-feira, na quarta, ele veio a óbito. Ele foi acometido de um tipo de hepatite. Não sei qual dos três tipos que o tirou a vida. Mas todos nós que trabalhávamos naquele setor, fomos obrigados a fazer o exame para ver se tínhamos contraído hepatite ou não, por ser algo contagioso. E todos fizeram o exame. Ninguém acusou hepatite. Os anos passaram e eu vim embora para a Bahia. Chegando aqui na Bahia, eu fui doar sangue. E ao doar sangue, minha carteirinha não saiu. E eu fiquei naquele desespero. 2 dias. E liguei para o hospital, eles disseram, só precisa comparecer aqui. Eu senti o peso do que é o dom da vida. Eu não conseguia controlar os pensamentos. Aquilo vinha na minha mente, eu pensava no meu bebezinho, minha filhinha, na minha esposa. E eu, sem entender o porquê, eu falei, que tipo de doença eu tenho? Por que minha carteirinha não saiu? E eu não controlava meus pensamentos. Era impossível. Depois desse acontecido, fui estudar muito esta área, que me ajudou muito, os estudos seculares. No dia que eu estive lá no hospital para ver o resultado, eu cheguei lotado o ambiente, e eu fui até a moça, recepcionista, e disse, aconteceu isso, expliquei. E ela disse, sim. E foi lá dentro, vai demorar muito a ser chamado. Eu encostei num pilar e gritaram, seu Humberto Vieira de Souza. E eu pensei, o assunto é grave. Tanta gente aqui, eu já estou sendo atendido tão rápido, foi pronto, vou morrer hoje mesmo. E eu entrei naquela sala, a doutora estava com um prontuário na mão, e ela olhando, eu sentei na cadeira, e ela lendo. Quando ela virou, que olhou para mim, ela ficou abismada. Ela, o que você tem? E eu digo, doutora, quantos dias de vida eu tenho? E ela, você não tem nada. E chamou um assistente, não sei qual, pediu água e foi logo aferir minha pressão. Eu digo, doutora, o que eu tenho? Qual a doença que eu tenho? Ela, você não tem nada, deixa eu explicar o que aconteceu. E ela acelerou a explicação e ela disse, você teve contato com alguém que teve hepatite e o seu corpo criou anticorpos, você não tem a doença. Naquele instante eu voltei assim. Estão mencionando isso? Veja, eu tive contato com alguém. Segundo a médica, exames que eu fiz posterior, eu não tive a doença. Eu nunca soube que eu teria esses anticorpos, a não ser agora com esse exame. O nosso corpo é preparado para combater vírus, bactérias, fungos, etc. Claro que a nossa nutrição não permite tudo isso, mas o nosso corpo, Deus criou o humano assim. O sistema imunológico da pessoa idosa já está mais desgastado. Então ele tem maiores dificuldades agora para combater. Por isso eles precisam estar em isolamento. Nós precisamos ajudá-los. Hoje eu estou imune àquele tipo de hepatite, a médica me disse. O senhor pode ter os outros 2 tipos. Esse o senhor está imune. Quando o nosso corpo entra em contato com um vírus, ele combate aquele vírus e você se torna imune àquela enfermidade. Qualquer um. Assim também será com o coronavírus e com outros que vão surgir e tantos mais. Agora, os nossos idosos precisam do nosso cuidado. Ruth começou a ter o cuidado com Noemi. E ela deixou Noemi em casa e ela foi trabalhar. E interessante, ela conheceu Boaz. Boaz era um patrão bom. Todos elogiavam Boaz. Todos falavam bem daquele homem. Ele tratava cordialmente todos os seus funcionários. E ele começou a tratar Ruth. E ele disse para Ruth, Ruth, você pode comer junto conosco. Ruth, você pode tomar água aqui, porque ela era estrangeira, ela não tinha esse direito. Mas Boaz começou a tratar Ruth diferente, e Ruth estranhou. E ela parou Boaz num certo instante e indagou Boaz. Veja o versículo de número 11, capítulo 2, verso 11. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido. Deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra de onde nasceste e vieste para um povo que antes não te conhecesses. Boaz está falando, Ruth, você tomou uma decisão, por isso que eu estou te apoiando. Mas o versículo 8 diz assim,
Então disse Boaz a Ruth: ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Boaz estava cuidando de Ruth, Boaz queria cuidar de Ruth. Só que, como é que Ruth iria entender esse cuidado tão especial? Verso de número 13. Então disse ela: achei eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Verso 14 diz: e sendo já a hora de comer, disse Boaz: achega-te aqui, come do pão e molha o bocado do vinagre. Ruth, ela indagou Boaz: por que o senhor está fazendo isso comigo? E Boaz disse: você tem algo especial. Você está cuidando da sua sogra. Vamos cuidar um dos outros. Família é isto. O lema da família tem que ser este. Então vamos cuidarmos na família carnal. Pai, mãe, filho, sogro, sogra, avô e etc. E eu quero mencionar a família espiritual. É o momento, irmãos, de todos estarmos unidos. Volto a repetir o que eu mencionei na terça-feira. Nós devemos trabalhar juntos, todos. O próximo mês será bem mais difícil. Se Deus te deu algo a mais, vamos dividir com os mais carentes nesse instante. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida no futuro. Você vai ver a bênção que Deus vai te dar, dobrada, triplicada e etc. Não faça com esse propósito. Porque Deus não precisa destes propósitos. Deus não precisa de nada, nem de nós. Mas nós não conseguimos ser mais generosos do que Deus. Quando você faz, Deus acaba recompensando. Vamos, irmãos, viver a família bíblica, ajudando uns aos outros. Vamos glorificar a Deus. Vamos mostrar a todos que somos uma família nesse momento. Vamos nos unir mais ainda contra este mal que tentou separar, tentou nos tirar de estarmos juntos no templo, tentou nos tirar da comunhão, mas está nos unindo no laço forte, o laço do Espírito. Como a palavra de Deus diz, posso estar distante na carne, no físico, mas estarei perto em espírito. Ruth assim o fez. Ruth trabalhou, Boaz preparou, Boaz deixou espigas no caminho, mandou separar, e ela foi juntando e voltou para casa com um cesto grande. Noemi perguntou: como conseguiu tanto? E ela diz: encontrei um homem assim, assim. E Noemi disse: eu sei quem é. E aí Noemi deu algumas orientações. Ruth obedecia Noemi. Ela tinha um laço firme com Noemi. E Noemi deu algumas orientações um pouco estranhas no texto bíblico. Ela diz: olha, você vai, quando esse homem acabar de jantar, quando ele tiver feito a refeição dele, ele vai se deitar, você vai lá, descobre os pés dele, deita nos pés deles e aguarda o que vai acontecer. É estranho, mas Ruth obedeceu e foi. Boaz acordou, viu que Ruth estava ali, defendeu Ruth, livrou de um escândalo, mas percebeu que Deus tinha algo grande na sua vida. E ela diz: você é o remidor. Na lei de Israel, a pessoa mais próxima é o remidor. Então, na lei de Israel, Boaz seria o remidor de Ruth. E ele entendeu isso. Só que ele olhou para Ruth e disse: tem um antes de mim. E se ele não aceitar, eu não posso ser o seu remidor. E no capítulo 4 nós encontramos esta passagem, todo esse contexto. Boaz vai até o remidor de Ruth e ele diz: não, pode ficar com direito de remissão. Ela é sua. E no versículo de número 13 diz assim, capítulo 4, verso 13: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Agora Ruth e Boaz têm um filho. Noemi estava preocupada, porque ela não teve filhos, não teve netos, que seriam herdeiros. Aqui está a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Seria interrompida? Não, Deus não falha. Deus não pode falhar. A lei do levirato do povo de Israel
diz que aquele mais próximo, o primeiro filho pertence ao anterior. Então aquele filho de Ruth ali pertencia ao neto de Noemi. E o texto bíblico diz que ele foi tratado como filho de Noemi. Olha que interessante, verso 15. Verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Que nora bendita! Ela é melhor do que 7 filhos. Verso 16. Noemi tomou um filho e o pôs no seu colo e foi a sua ama. 17. E as vizinhas lhe deram um nome dizendo: a Noemi nasceu um filho. Não falam Ruth. Eles estão dizendo: a Noemi nasceu um filho. E deram-lhe o nome de Obed. Aquela mágoa, aquele momento de Noemi, que ela retornou para a sua cidade, que ela não conseguiu compreender, Deus transformou aquilo em bênção. Deus quer transformar alguma dor, algo estranho, algo que ocorreu na tua vida com o irmão, com a esposa, com o esposo, com o filho. Deixa Deus agir neste momento de confinamento, de estudo da palavra de Deus. Noemi enxergou. Deus a abençoou. Agora o menino está ali nos braços de quem? De Noemi. Sabe de qual tribo Noemi era? Da tribo de Judá. Sabe quem foi o filho de Ruth, considerado filho de Noemi aqui? Obed. O texto aqui diz, sabe quem era Obed? Pai de Jessé. Sabe quem era Jessé? Pai de Davi. Então, Noemi tornou-se bisavó de Davi, pela lei do levirato. E Ruth entrou na genealogia. Estas mulheres tomaram decisões difíceis em tempos difíceis, mas as decisões difíceis que elas tomaram influenciou o futuro. As decisões sábias trouxeram bênçãos para lares, para genealogias futuras. 2 livros da história. Um é de Esté, tem o nome de uma mulher, e o outro é o de Ruth. O de Esté, a nação de Israel costuma ler na festa de Purim. E o livro de Ruth, a nação de Israel costuma ler no dia da festa de Pentecoste. Imagina, essas mulheres nunca serão esquecidas. O cano sagrado, elas entraram na história por causa de decisões difíceis em tempos difíceis. É o que Deus quer de nós. A querida Igreja Salem, os irmãos estão ouvindo. Nós temos responsabilidades. Nossos missionários. Eles não vão voltar do campo, não. Deus vai fazer algo. Mas nós temos responsabilidade com eles. Nós somos uma família aqui e lá. Nós estamos unidos pelo Espírito. Uma só família. Nossos obreiros. Roberto, Anderson, pastor Isná, pastor Fábio, pastor Orlando. Imagina. Nossa responsabilidade com os trabalhos, as congregações. Os irmãos que lá estão. Somos todos uma família. Precisamos orar. Unir forças nesse momento. Tomar decisões difíceis em tempos difíceis. Esse confinamento, irmãos, tem que servir como lição para todos nós. Para quando terminar, não como a reportagem que eu vi ontem da China. Depois do confinamento, divórcio. Não! Para quando terminar, sairmos mais fortes. Mais unidos, com um espírito ainda maior daquilo que significa solidariedade, de uma preocupação ainda maior com os idosos. Precisou um vírus para despertarmos o cuidado que devemos ter com os idosos, as viúvas, os viúvos. Vamos lá. O resultado dessa decisão, irmãos, está na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se lembra da Dema de Orfa? Ela tomou a decisão de voltar.
E o texto diz, para os seus deuses. Só tem um Deus vivo. Se entrega a Ele. E Ele fará maravilhas na tua vida. Deixe o Deus vivo agir. Tome a decisão difícil nesses tempos difíceis. Cada um vai ter que tomar uma decisão diferente, pois somos humanos e cada humano é diferente um do outro. Cada família tem suas diferenças, mas temos algo em comum. O nosso Salvador Jesus Cristo. Único libertador, só Ele. Vamos crer nisso, confiar no Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Deus, pela permissão de estar gravando e transmitindo a mensagem do Senhor nos horários do culto. Que a tua mensagem alcance as vidas. Que não a minha palavra, Deus, que esta não tem poder, mas a tua perfeita e poderosa palavra, a palavra inspirada, venha falar aos corações. Ó Deus, alimentar os teus filhos neste momento de angústia, nesse momento, ó Deus, de muitas incertezas. Que, ó Deus, a única certeza, a confiança no Senhor, a fé, a nossa salvação, Deus, certeza que ninguém pode tirar. Continue, ó Deus, firme. Ajuda cada um, Pai. Aqueles mais necessitados. Aqueles, ó Deus, que se encontram enfermos. Alguns, Deus, com sintomas de gripe. Nenhum até agora, Pai, pedimos que não ocorra com nenhum a infecção do coronavírus. Ó Deus, os que estão com sintomas de virose, ó Deus, ajuda cada um. Todos os teus filhos estão tendo necessidades, ó Deus, de se locomover. Cuida de cada um. Mas os idosos, ó Deus, ajuda. Nos desperte a ter um cuidado especial. Aos demais, ó Deus, que possam ver as necessidades. Possamos tomar cuidado com as notícias falsas, ó Deus. E olhar para o amanhã confiando só no Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.